Pois não, gente. E voltando agora para a parte 2, né? Então, tem também um bombeiro, né, com a máscara na mão. E aí a moça pede para ele deixar a máscara, né? E ele fala: Não, eu não posso, essa aqui é para a criança que estava comigo. E aí mostra uma cena, né? Que é ele resgatando uma criança de um prédio completamente em chamas. E aí ele pede que ela fique com a máscara direto, né, sobre o rosto. E ela fala: Olha, eles estão já chegando, né? Os outros bombeiros. Eu vou ficar aqui com você, eu vou te proteger. E aí, de repente, ele apaga, né? Por causa de muita fumaça. E a menininha coloca a máscara no rosto dele. E aí ele vai e fala, né? Volta lá pro céu e ele fala: Olha, eu quero saber como é que ela tá. E de repente vem uma menininha correndo, segura na mãozinha dele. E ele diz: Ah, eu não acredito, você faleceu. Eu não pude fazer nada por você. Aí ele começa a ficar chorando, né? E ele pede perdão a ela. E ela fala: Por que que você tá pedindo desculpa? Aí ela diz: Olha, me disseram que eu vou ter que ficar aqui sem meu pai e minha mãe. Eu não sei nem dormir sozinha ainda. Você poderia cuidar de mim aqui? E aí ele abraça ela, né? E ele diz sim. Aí ele sai com ela. E aí chega a vez, né, da Irresunk. E ela não tem nada para deixar, né? E ela fala: Ah, será que eu desapeguei de tudo, dos meus bens terrenos e tal, né? E aí ela vai, né? Ela passa pela porta e ela vai para tipo um centro de triagem, né, umas perguntas que fazem para ela. E lá eles perguntam, né, com que idade ela quer ficar. E aí ela lembra da conversa que ela teve com o Neptune, com o marido dela, que ele falando, né, que ela foi muito bonita aos 20, aos 30, aos 40, mas que aos 80 ela estava belíssima. E ela vai e diz: Então eu quero permanecer aqui no céu com 80 anos também. E a moça fica horrorizada, né? Porque a maioria das pessoas que já morrem idosas querem ficar novas e tudo mais, né? E aí ela, tudo bem, né? Manda ela. E aí ela diz: Ó, qual o meio que você quer chegar lá, né? Nós temos vários meios. E nós temos o ultra mega rápido, porque tem alguns problemas que ele pode errar de percurso, se ser colocado em outro lugar, mas ele é o bem mais rápido. Além disso, ela também entrega para ela um aparelhinho, né, como se fosse uma espécie de uma Alexa, que fala a voz do coração, né? Ela até explica: Ó, sabe aquela vozinha que fica falando dentro da sua cabeça direto e tudo mais? Essa vozinha vai vir para cá, para esse aparelhinho. Ela diz: Todo mundo vai poder ouvir. Ela tem que ser assim, porque quando a pessoa já está muito idosa, né, ela não consegue ouvir isso aí corretamente. E aí a gente entrega esse aparelhinho. Ela, tudo bem. E aí ela pega esse e-mail, ultra rápido, né, de chegar lá. Ela pergunta se o marido dela tá por lá. A moça diz que sim. Aí ela: Então pronto, então quero ver logo meu marido e pega esse rápido aí. E aí chega um mágico, faz uma mágica com ela e ela consegue chegar lá no local. Então, quando chega lá, né, o moço avisa para ela que é só ela seguir o caminho e quando o coração dela bater acelerado, ela vai saber que o marido dela tá lá. Ela faz e ela consegue achar finalmente o marido dela. Ele fica horrorizado, né? Porque ela tá na mesma idade que ela faleceu. E ela fica chateada, né? Porque ele tá muito mais novo, né? Ela fica, né, bem assim, sem saber o que vai fazer, porque, né, ele tá lá super novo e tal. Mas mesmo assim, ele fica super feliz, né? Mostrando a casa que ele construiu, igual que eles tinham planejado no passado, com todos os itens que ele lembrava e tudo mais. Ele também fica se exibindo para ela, correndo, fazendo um monte de coisa, né? Porque na outra vida ele não podia andar. E ele sempre dizia para ela que quando ele, se um dia ele ficasse bom das pernas, ele queria correr bem muito, né, até cansar. E aí ele mostra isso para ela, né, e ela fica cada vez mais assim triste, porque ela escolheu estar tá velhinha, né, e ela não pode fazer as mesmas coisas que ele. Mas aí os dois vão seguindo juntos, né? Eles encontram alguns impasses, como a questão de dormir junto, que ela não quer, né? Ela fica muito constrangida. Às vezes ele fica chamando ela de amor para todos os cantos, ela também fica muito constrangida, né? As pessoas também observam bastante, né? Porque essa questão de querer permanecer velho não é muito normal. Mas é certo é que ela vai vivendo ali a vida dele, né? O Connection, ele trabalha no centro do Paraíso, que é um prédio, né, responsável lá para receber as pessoas. E ele tem um chefe lá dentro, né? Que até tem uma cena muito engraçada que como as pessoas que trabalham no maior patamar, elas têm um brilho especial, né? A Yusuma, ela vê e pensa que ele é Deus, aí não larga a mão dele, fica pedindo, fazendo pedido a ele não, me largue, né? E aí depois ele explica que ele é apenas o chefe ali daquele local, né? E aí ela vai para uma reunião, né, onde explicam, né, para as novas pessoas que chegaram, que ali, né, o céu, ele é muito parecido com a Terra e tudo mais, mas existem algumas regras lá, né,
que ali é somente uma questão, eles vão viver por um tempo lá e tudo, mas a vida ali também tem prazo. Ali é apenas um local para eles poderem se recompor, né, se refazerem do passado e tudo mais. E aí eles falam que, mesmo assim, eles ainda podem ir para o inferno se eles cometerem algumas coisas, como, por exemplo, puxar cabelo dos outros, dizer palavrões, essas coisas, né? Mostrar o dedo do meio, etc. E aí, aí assim, ela sai, né, da reunião e tudo mais, e ela vê a mesma mulher, né, que ela já tinha, aliás, ela tenta se esconder dos caras que estavam lá querendo entrevistar dela, ela vai para um determinado local e ela vê a mesma mulher que ela já tinha visto uma outra vez observando ela. Uma mulher toda de preto e branco, né, que ficava observando ela. Logo quando o Connection estava correndo para lá e para cá, ela viu essa mulher quando ela fez. Ela ficou fazendo toda uma rememória assim da vida dela, pensando: ah, meu Deus, eu devia ter ido era pro inferno mesmo, porque chegar aqui para ficar desse jeito, ela vê essa mulher observando ela, né? E aí, quando ela sai desse centro, né, dessa reabilitação, ela também vê essa mesma moça olhando para ela e ela fica sem entender quem é, né, essa mulher que fica olhando tanto para ela. E aí, ela tem uma parte que ela vai lá para um local, né, que tem tipo uma reunião e tudo, e ela senta do lado de um cara que fica direto botando uma bolinha na mão dela, né, pedindo assim, tipo, para brincar com ela. E ela fica sem entender nada. E aí ela fala para uma senhora que tá do lado dela: ai, que estranho esse cara, não sei o quê. Eu acho que eu e você viemos parar aqui por engano. Aí ela faz: engano? Como assim? Aí ela: porque você também escolheu ficar velha. Ela: não, eu escolhi ficar assim, porque quando o meu tutor me ver, ele vai me conhecer. Aí ela: tutor? Aí ela: vixe, que estranho, ela podia te chamar de marido, não sei o quê. E aí, né, chega uma mulher, entra uma mulher e fala: e aí, gente, os seus tutores estão bem pertinho de chegar, calma um momento que eles vão vir. E aí ela faz uma série de perguntas. Ah, quem foi que fez cocô ali na esquina? Quem foi que mijou ali? Ah, vocês não podem fazer isso. E ela fica achando aquilo cada vez mais estranho, né? Até que ela abre um portal e diz: ó, pronto, agora seus tutores vão vir, venham. E aí começa mais uma das cenas que, pelo amor de Deus, eu chorei horrores, porque eu já falei várias vezes para vocês aqui que eu amo gato, né? Eu tenho um grupinho aqui em casa que, ah, Maria, meu xodó, né? Aliás, eu amo bicho em geral, né? O meu marido que faz aqui vídeo para vocês é biólogo, não tem como a gente não gostar, né, de tanto bicho, né? E quando ela abre esse portal, que a Hyosun, ela se toca, né, que ali não eram pessoas, eram animais, né, porque como no budismo tem essa questão dos animais terem alma, eram animais com alma de pessoas, né, lá de tudo. E aí acontece uma cena muito emocionante, que são os tutores deles chegando, né, olhando para eles, e aí eles deitam no chão e todos se transformam em cachorrinhos, né, que saem correndo e tudo mais. E tem um cachorrinho, ficam quatro cachorrinhos em pé, né? Um sempre olhando para o chão e três que ficam assim, sempre abraçados, sempre perto do outro. E aí um rapaz se aproxima desse que está olhando para o chão, e aí a gente descobre que é um cachorrinho que foi cego, né? E ele era cão-guia, e o rapaz também era cego, né? Então ele fica super feliz de vê-lo finalmente, né? Ver como era a aparência dele. E os três que ficam sobrando foram cachorrinhos que foram abandonados, e por isso eles não têm tutores, né? É uma cena muito triste. E depois daí a Ilson, ela vê aquela moça que estava olhando ela e descobre que é a Sônia, a gatinha dela que tinha falecido, né? E é uma cena muito bonitinha das duas se encontrando, né? A Sônia muito indiferente, como todo gato, né? E elas conversam, tem ali uma breve conversa e tudo mais. E aí depois a Ilson, ela vai reencontrar, né, o Connect 1, eles saem andando, conversando, até que eles chegam na frente da casa e ele diz que tem uma surpresa para ela. E quando ele olha, tem uma moça lá, né? E aí a moça fica. é, corre pra cima dele, dizendo que esperou ele, que queria ver. E ela, a Hilson fica muito chateada, bate nele, bate nela, puxa o cabelo, faz tudo. E dando aí a entender que, né, ela vai pagar de alguma forma, porque isso são regras e não pode ter, né? Enquanto isso, na Terra, a moça que vivia com ela, né, ela vai para uma falsa aí, né, que via espíritos e diz para ela que a Ressun tá com muita saudade. Então ela corre, né, ela diz: eu vou te reencontrar. E aí a gente ouve um barulho na rua, como se fosse um acidente, dando aí a entender que ela se matou, né? E aí vamos esperar as coisas pro próximo final de semana. E é mais uma dica aqui para vocês do canal. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.